dos maiores mistérios de 2020 já começou no primeiro fim de semana do ano, quando os relatos de uma infecção misteriosa em moradores do bairro Buritis, em Belo Horizonte, começaram a aparecer nas redes sociais. As vítimas tinham em comum sintomas e o consumo de uma bebida, a cerveja Belo Horizontina da cervejaria Baker. A contaminação das cervejas produzidas pela Baker deixou 29 pessoas intoxicadas em 6 cidades de Minas. 10 vítimas morreram e outras 30 pessoas registraram reclamações relacionadas à intoxicação pela cerveja. Quase um ano depois, ninguém foi preso. Camila De Martini, que perdeu o pai para a infecção, relata o início das suspeitas de que algo estava conectado entre os sintomas do pai e do marido dela, que também foi hospitalizado. O fato de ter sido meu pai, Felipe, que foi um grande gancho assim, para eu juntar tudo e falar, não é possível que uma coisa genética tenha causado em Felipe, meu pai, essa coisa tão parecida, tão similar. E foi por isso que a gente partiu para a investigação de que era alguma coisa muito específica que estava acontecendo com o Érico, com o Cristiano, com o Felipe e com meu pai, porque inicialmente eram os dados que eu tinha. Inicialmente tratado como boato pela empresa, o caso começou a ser investigado pelas autoridades. Em menos de um mês, o mercado mineiro de cervejas artesanais, um dos maiores do país, viu a maior produtora ruir. Já nas primeiras fases da investigação, a Polícia Civil e o Ministério da Agricultura detectaram a presença de uma substância altamente tóxica nas cervejas da Baker, o dietileno glicol. A primeira narrativa, que surgiu para justificar a contaminação, foi de sabotagem. A Baker chegou a apresentar um vídeo que supostamente mostraria o momento do crime. O dietileno glicol é um químico que pode ser usado nas serpentinas dos tanques de armazenamento para impedir o congelamento das bebidas. A ingestão pode provocar sintomas como insuficiência renal e problemas neurológicos, causando a síndrome nefroneural, a doença até então desconhecida. A Baker, no entanto, sempre afirmou que usava monoetileno glicol, um composto que também é tóxico. A empresa alegava não saber como o dietileno glicol havia entrado nas bebidas, como afirmou a sócia proprietária da Baker, Ana Paula Lebos, em fevereiro. A Baker, como eu te falei, são vários rótulos. Nós nunca pensaríamos que um dia pudesse acontecer isso com uma cerveja, mesmo porque, como eu falei para vocês, os nossos procedimentos são todos acompanhados pelos órgãos, pelos devidos órgãos. E eu acredito neles. Com a certeza da contaminação, o Ministério da Agricultura interditou a fábrica da Baker e determinou que todos os rótulos da cervejaria produzidos a partir de outubro de 2019 fossem recolhidos e as vendas fossem suspensas. A Polícia Civil, então, fez uma operação na empresa que fornecia o monoetileno glicol para a Baker. As análises apontaram que a distribuidora entregou dietileno glicol em vez de monoetileno glicol para a cervejaria. E o que neste momento parecia um mistério quase resolvido, ainda guardava mais uma pergunta: como a substância entrou em contato com a cerveja? Enquanto as investigações seguiam, o drama das vítimas da intoxicação se agravava. Um dos maiores desafios era encontrar a substância no sangue dos pacientes vivos, uma vez que a maioria deles precisava fazer hemodiálises e esse processo retiraria qualquer vestígio do tóxico da corrente sanguínea. O relato de Eliane Reis, esposa de uma das vítimas, mostra o drama das famílias. Como que as pessoas podem investigar só quem tem o veneno no sangue se ele sai com 48 horas? Vai querer achar veneno no meu marido depois de 300 diálises? José Osvaldo de Faria, de 66 anos, marido de Eliane, morreu em julho, após mais de um ano internado pela infecção. Ele foi a 9ª vítima a falecer. Além dos exames que não apontavam a presença da substância, outra dificuldade das vítimas foi o tratamento que a Baker deu aos familiares. Mesmo com a determinação do Ministério Público de Minas Gerais para que a Baker custeie os tratamentos das vítimas, uma das cláusulas prevê que apenas intoxicações por dietileno glicol comprovadas por laudo médico e despesas médicas detalhadas têm direito a ressarcimento.
Apesar de a Justiça considerar um laudo médico válido como prova de intoxicação, familiares relatam que a Baker usa o argumento de que não há exames toxicológicos que comprovem a presença do dietileno glicol e posterga a indenização devida. Apenas 11 das 29 vítimas conseguiram entregar a documentação exigida pela empresa para o ressarcimento. Mesmo assim, apenas o professor Cristiano Mauro Assis Gomes conseguiu receber algumas das parcelas do ressarcimento da cervejaria. Até onde ela vai não se sensibilizar dessa maneira e até onde ela vai começar a ser uma empresa um pouco justa. Eu não quero mais dela humanidade, mas eu quero justiça apenas. Ela é responsável por tudo que aconteceu. A Baker sempre alegou não ter o dinheiro suficiente para custear os tratamentos. Em fevereiro, quando as contas bancárias da empresa foram quebradas, a Justiça encontrou apenas R$12 mil em uma das 5 contas. A empresa faturou R$72 milhões em 2019. A suspeita era de que a Baker teria esvaziado as contas justamente para diminuir os prejuízos de um bloqueio judicial. O inquérito da Polícia Civil foi finalizado apenas em junho e terminou com 11 indiciados por homicídio, intoxicação e lesão corporal. A investigação concluiu que a substância entrou em contato com a cerveja através de um buraco na solda de um dos tanques, que permitia que o dietileno glicol vazasse da serpentina e fosse despejado direto na bebida. Apesar de não terem sido acionados pelo vazamento em si, os 3 sócios da cervejaria foram indiciados por intoxicação de produto alimentício, já que eles deveriam ter ciência do processo de pós-produção e garantir o recolhimento dos lotes contaminados. No entanto, o Ministério Público adicionou outras acusações à denúncia entregue à Justiça. Os sócios foram acusados ainda de praticar os crimes de envolvimento na adulteração de bebidas alcoólicas, perigo comum e crimes tipificados no Código de Defesa do Consumidor. O caso permanece em análise pela Justiça. Enquanto isso, os familiares e as 29 vítimas contabilizadas pelo processo aguardam um desfecho que diminua a dor causada pela intoxicação.